Vou fazer aqui um breve resumo de tudo que a gente viu nas aulas anteriores. Nós tivemos 6 aulas com conteúdo que foram mandados para vocês. Eu vou passar muito rapidamente por cada um. Então, a primeira aula, nós falamos basicamente a definição de música e os parâmetros do som. Nós falamos de 4 parâmetros, que são a altura, que é a frequência sonora, a intensidade, o timbre e a duração. E eu falei que, ao longo da história da música, a, a, a teoria foi criando formas de anotar e sistemas que englobam esses 4 parâmetros. Então, a gente tem uma forma de anotar as alturas e um sistema de alturas. A gente tem uma forma de anotar as durações e um sistema de duração. A gente tem uma forma de anotar as intensidades. E o timbre, a gente tem uma forma de anotar, anotando os instrumentos e articulações dos instrumentos e formas de se tocar e timbres em cada instrumento. Na segunda aula, aí nós falamos um pouco das alturas, falamos das letras A, B, C, D, E, F, G, e falamos como como surgiram as sílabas, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Falei também do pentagrama, das 5 linhas e 4 espaços. E falei também das claves, de Sol, de Fá, de Dó, como que elas surgiram, quais as claves que existem. E nós combinamos que nós vamos estudar a clave de Sol na segunda linha e a clave de Fá na quarta linha. A terceira aula foi sobre linhas suplementares. Eu falei que, além das 5 linhas, a gente pode colocar linhas suplementares. Então, aqui a gente tem linhas e espaços suplementares. A contagem é o seguinte: logo acima da 5ª linha, a gente tem o primeiro espaço suplementar superior. Aí, a primeira linha suplementar superior, segundo espaço suplementar superior, segunda linha suplementar superior e assim por diante. E abaixo também. Logo abaixo da primeira linha, a gente tem o primeiro espaço suplementar inferior. A primeira linha suplementar inferior, segundo espaço suplementar inferior, segunda linha suplementar inferior e assim por diante. Quando um trecho maior, um trecho grande, ele está todo muito agudo ou muito grave, fica difícil de se ler dessa forma que escrita muito agudo ou muito grave. Então, o que se faz é escrever tudo isso 1/8 abaixo e colocar uma linha de oitava, indicando que tudo que está sob essa linha vai ser executada 1/8 acima. E o mesmo, a linha de oitava abaixo de algo escrito. Ela significa que o que está sobre essa linha vai ser executado 1/8 abaixo do que está escrito. Além das linhas suplementares e da linha de oitava, a gente tem as claves com sinal de oitava. A clave com sinal de oitava mais comum, a clave com sinal de oitava, ela serve para um instrumento inteiro,
que soa muito agudo ou soa muito grave. Então, na clave, já vem o sinal de oitava, indicando que tudo aquilo que está naquela clave vai soar uma oitava acima, no caso do 8 está acima da clave, ou uma oitava abaixo. Uma leitura muito frequente com linha de oitava é o tenor. O tenor, a gente pode pegar aqui uma partitura de tenor, por exemplo, essa partitura de tenor. O tenor, ele é escrito na clave de sol, mas ele soa, naturalmente, ele soa abaixo da voz das mulheres, uma oitava abaixo da voz de soprano. Então, a clave de sol do tenor tem um sinal de oitava abaixo dela, significando que tudo que está escrito nesse pentagrama vai soar uma oitava abaixo. Então, essa foi a segunda, a terceira aula. Na quarta aula, eu falei do endecagrama. O que é o endecagrama? É a combinação de dois pentagramas, um com a clave de Fá e outro com a clave de Sol, e mais uma linha central, completando 11 linhas, e nessa linha central está o Dó central do piano. E esse Dó, ele é comum tanto à clave de Fá quanto à clave de Sol, ou seja, esse Dó central, ele fica na primeira linha suplementar superior da clave de Fá, mas fica também na primeira linha suplementar inferior na clave de Sol. Então, com isso, a gente tem um sistema que a gente usa, por exemplo, no piano, em que a gente tem uma leitura contínua da clave de Fá para a clave de Sol. Aqui a gente tem todas as notas das linhas, né? Começando o Sol grave da clave de Fá, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, o Dó central, depois na clave de Sol, Mi, Sol, Si, Ré, Fá. E aqui a gente tem todas as notas dos espaços, começando no primeiro espaço da clave de Fá, que é o Lá. Então, Lá, Dó, Mi, Sol, Si. O Ré, que é no espaço inferior, suplementar inferior da clave de Sol. Ré, Fá, Lá, Dó, Mi. E o Sol, que está lá no espaço suplementar da clave de Sol. Se a gente poderia colocar aqui ainda um Fá no espaço suplementar inferior da clave de Fá. Então, essa foi a quarta aula. A quinta aula, muito importante a quinta aula, em que eu apresentei o sistema de durações. E falei que o nosso sistema de duração é um sistema proporcional por 2. O que significa isso? Que cada figura vale o dobro da figura abaixo. Então, uma semibreve vale o dobro da mínima, que, por sua vez, o dobro da semínima, que é o dobro da colcheia, que é o dobro da semicolcheia, que é o dobro da fusa, que é o dobro da semifusa. Então, é um sistema proporcional por 2. E eu falei também que é um sistema relativo. E ele é relativo a 2 componentes, a 2 fatores. Primeiro, o compositor ele deve escolher qual será a unidade de tempo. A unidade de tempo não é sempre a semínima. Embora muitas vezes seja a semínima, ele não é sempre a semínima. Ele pode ser, por exemplo, a mínima, ou pode ser, por exemplo, a colcheia. Então, o compositor define qual que é a unidade de tempo. Então, essa primeira definição.
E a segunda definição, ele tem que definir a velocidade dessa unidade de tempo. Então, eu posso definir que a colcheia é a unidade de tempo e que ela vai valer tá, 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 tá. Se eu defino isso, todas as outras estão definidas. Porque se eu sei que a colcheia vale tá, 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 a semicolcheia, ela vai valer metade disso, ou seja, 2 semicolcheias em cada tempo. Tá, 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 tá. Ou 4 fusas em cada tempo. Tá, 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 tá. E para cima, eu sei que a semínima vai valer 2 tempos. Então, meu tempo está aqui. A semínima vale tá, né? A semínima vale 2 tempos. E a mínima vale 4 tempos. Então, tá. Então, esse é o sistema proporcional relativo, numa proporção basicamente por 2. A gente vai ver depois que tem outras proporções, mas a proporção básica é por 2. E na sexta aula, a sexta aula foi uma aula mais teórica, em que eu falei o que é pulso, o que é andamento. Então, pulso é pulsação, batida, beat, tempo. É a unidade de medida para a música. Essa unidade que a gente estabelece e que funciona como um padrão para o tempo real das figuras de duração. Eu coloco aqui que na aula anterior enfatizamos o aspecto gráfico da notação, as partes das figuras, como inseri-las no pentagrama, mas mencionamos brevemente que o sistema baseia-se em proporções, e não em valores absolutos. Agora vamos desenvolver alguns conceitos que nos ajudarão a entender melhor as durações musicais. Então, é justamente isso que eu falei. Quando a gente fala em proporção, a gente precisa de uma medida padrão, que é o pulso, a pulsação, o beat. E a gente precisa também da velocidade dessa pulsação. A pulsação é hoje medida pelo metrônomo, que é um instrumento de relojoaria, que é esse instrumento aqui. Mais modernamente, a gente tem o metrônomo eletrônico e mesmo o metrônomo como aplicativo de celular. Antes do século XVII, não havia indicações de tempo na partitura. Podemos deduzir o tempo de uma música barroca ou renascentista pelo nome de uma dança, uma gavotte, uma gigue, uma alemande, uma sarabande. A gente sabe, por exemplo, que a pavane é mais lenta que a gavotte. Então, a gente sabendo disso, a gente consegue fazer o tempo das músicas barrocas ou renascentistas. Mesmo assim, algumas interpretações guardam muitas diferenças nas músicas antigas. A partir do século XVIII, os compositores começaram a colocar uma indicação de andamento através de termos em italiano, que são grave, largo, lento, adagio, moderato, allegro, presto, prestissimo. E são usados alguns advérbios, por exemplo, assai, pouco, molto, meno, più, non troppo. E ainda alguns indicativos de caráter, leggero, mesto, comoto, agitato. E no século XX, alguns compositores colocaram esses termos na língua natal, como Camargo Guarnieri. Então, esses foram os conteúdos básicos nas 6 aulas que nós tivemos. Vamos ver aqui, na prática, alguns exercícios. Esse exercício aqui. Vou começar
desse exercício rítmico. Então, eu falei que eu preciso aqui de duas coisas. Primeiro, estabelecer qual será a unidade, a figura que será a unidade de tempo e qual a duração dela. Vou estabelecer primeiramente que vai ser a semínima e que ela vai valer. Então, meu exercício fica assim, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Então, eu estabeleci que a semínima era a unidade de tempo. Agora, eu vou estabelecer que a colcheia é a unidade de tempo e que ela vai valer. Então, se isso é a colcheia, a semínima vai valer 2 desses, né? Então, vai ficar assim. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ou eu posso estabelecer que a mínima vai ser a unidade de tempo. Se a mínima é a unidade de tempo, eu vou ter 2 semínimas dentro do tempo, 4 colcheias e 8 semicolcheias. Então, com a mínima unidade de tempo, vai ficar tá, 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 tara, 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 tá, 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 tá. Vou repetir. Tá, 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 tara, 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 tá, 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 tá. Então, conforme eu escolha uma figura como unidade de tempo, e dependendo também da duração dessa unidade de tempo, esse mesmo exercício fica mais lento ou mais rápido. Vamos agora para esse exercício aqui de cima. Nesse, nós temos as alturas e durações. E, sabendo alturas e durações, a gente pode cantar esse exercício todo. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir, qual a figura será a unidade de tempo e qual a duração dessa unidade. Eu defino que a figura, que é a unidade de tempo, é semínima e que ela vai valer. Então, eu posso cantar. Dó, sé, lá, sol, 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 sol. Então, se a semínima é a unidade de tempo, 2 colcheias vão ficar num tempo e a mínima vai durar 2 tempos. E aqui a gente tem uma pausa de semínima, um tempo. Então, vamos fazer de novo. Dó, sé, lá, sol, 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 sol. Então, vou fazer de novo e vou seguir até aqui. Dó, sé, lá, sol, 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 sol. Sol, fá, mi, 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 mi. De novo. Dó, sé, lá, sol, 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 sol.
sol, fá, mi. De novo. Agora eu não vou cantar, eu vou só bater. No. Então, 3, 4, do. Então, eu vou de novo. Do, se, lá, sol, 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 sol. Sol, fá, mi. Mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, aqui, dessa pausa. Pausa. Mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Agora, desde o início. Do, se, lá, sol, 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 sol. Sol, fá, mi. Mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. De novo, agora eu não vou cantar, só bater. Dó, 3, dó. E agora o finalzinho. Dó, 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 ré, dó, si, dó. Então, de novo. Dó, 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 ré, dó, si, dó. De novo. Dó, 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 ré, dó, si, dó. Agora eu vou fazer essa linha toda, só a segunda linha. Dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, 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 ré, dó, si, dó. De novo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, 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 ré, dó, si, dó. Agora, vocês cantem. Dó, 3, 4, dó. Do, do, do. Agora, vamos cantar o exercício todo. Dó, 3, dó, se, lá, sol, 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 sol. Sol, fá, mi. Mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, 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 dó.
De novo, agora vocês cantem, eu só bato. Dó. 3, 4. Dó. É você. Dó. Então é isso.